Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de probabilidade 2 nós iremos apresentar vetores aleatórios. Os 5 tópicos da aula de hoje, começando por vetores aleatórios. Seja ômega, sigma, álgebra e P um espaço de probabilidades. E N funções x1 de ômega, x2 de ômega, pontinho, pontinho, xn de ômega. Cada uma associando um número real a cada resultado de ômega pertencente ao espaço amostral. Dessa forma, nós denominaremos x, daqui para frente, todo que tiver um x sombreado é notação de vetor. Então, denominaremos x, que é x1, x2, pontinho, pontinho, xn, transposto, porque por convenção todo vetor é vetor coluna. Pela terceira vez, x como uma variável aleatória n-dimensional, multidimensional, multivariada ou ainda de um vetor aleatório. Sem perda de generalidade e para simplificar os enunciados, nós iremos apresentar os conceitos e as definições para o caso de variáveis aleatórias bidimensionais, x1, x2 ou xy, xz. O importante são duas variáveis. O vetor xy será uma variável aleatória discreta bidimensional se os valores possíveis, que é o suporte de xy, forem finitos ou infinitos numeráveis. Isto é, os valores de xy possam ser representados por xi pequeno, yj pequeno, um valor observado. E esse varia de 1, 2, pontinho, pontinho, n, pontinho, pontinho, e j de 1, 2, pontinho, pontinho, m, pontinho, pontinho. Tudo isso para dizer que são valores discretos. O vetor xy será uma variável aleatória contínua bidimensional se xy puder tomar todos os valores em algum conjunto não numerável do plano euclidiano. Observação: o vetor xy pode ser composto por uma variável aleatória discreta e uma variável aleatória contínua. Dando sequência, função densidade de probabilidades. Seja xy uma variável aleatória discreta bidimensional. A cada resultado possível xyj, também lembrando aqui, quando as letras estiverem em maiúsculo, é a variável aleatória. Quando as letras estiverem em minúsculo, é um valor observado ou um valor de interesse. Então, a cada resultado possível xyj, associaremos o número pxyj representando esta probabilidade de x assumir um valor xi pequeno e o y assumir um valor y pequeno j. E satisfazendo as seguintes condições. Esse p de xyj é maior ou igual que zero para todo xy. O somatório no suporte de x e y desse p xyj é igual a 1. A função p definida para todo xyj no contradomínio xy é denominada função de probabilidade de xy. O conjunto dos termos xyj, p de xyj e j variando de 1, 2, pontinho, pontinho, é algumas vezes denominado distribuição de probabilidade de xy, do vetor xy. Se xy, uma variável aleatória contínua, tomando todos os valores em alguma região R do plano euclidiano, a função densidade de probabilidade conjunta, f de p, é uma função que satisfaz as seguintes condições. F de xy é maior ou igual que zero para todo xy pertencente a esta região. A integral nessa região, que é a integral no suporte de x e y, de f de xy dx dy é igual a 1. Finalmente, vamos chegar na função de distribuição acumulada. Seja xy uma variável aleatória bidimensional, a função de distribuição acumulada f de a, f, o f maiúsculo, da variável aleatória bidimensional xy é definida por essa f grande xy, é a probabilidade de x ser menor que um valor x e o y menor ou igual que um y. Alguns autores, para não confundir, colocam f de AB, que é a probabilidade de x ser menor ou igual que A,
y é menor ou igual que b. O importante é o que está no argumento da função é o valor máximo que x e y podem tomar. A FDA de uma variável aleatória bidimensional xy tem propriedades análogas à de uma FDA unidimensional. Entre elas, se essa f maiúsculo for a FDA de uma variável aleatória bidimensional com função de densidade de probabilidade f, então, derivando duas vezes essa f maiúscula em relação a x, nós chegamos na função densidade de probabilidade conjunta de x e y. Naturalmente, sempre que essa f maiúscula for derivável, no caso que não vale para variáveis discretas. Então vamos à parte interessante da aula de hoje. Tudo é interessante, mas vamos aplicar o que nós aprendemos hoje, através de exemplos/exercícios. Exemplo 1. Suponhamos que a variável aleatória contínua bidimensional xy tem a seguinte função densidade de probabilidade conjunta dada por esta equação 1. Mostre que f de xy em 1 é uma FDP conjunta. Primeira coisa... deixa eu ler o outro exercício. Calcule a probabilidade deste evento B. Um evento que x mais y é maior ou igual a 1. Então, primeiro exercício, mostrar que é um FDP de verdade. Primeira coisa que a gente viu, tem que mostrar que essa função é positiva. X varia no 0 até 1. Ao quadrado é um valor positivo. X e y positivos. Número positivo por número positivo, dividido por 3 é um número positivo. Soma de valores positivos é um valor positivo, então a primeira propriedade está satisfeita. Agora a segunda etapa é integrar no suporte das variáveis. De maneira, iniciando o exercício, o que eu espero que a senhora, o senhor e as senhoritas façam nas atividades que estão começando a aparecer. Integral nos reais, que de maneira geral são os reais, da FDP conjunta, dx, dy, se quiser integrar em dy, dx, não se altera. Às vezes é mais fácil, um pouco mais complicado. Mas aqui, vamos lá. X varia de 0 até 2, substitui o 0 até 2. Y varia de 0 até 1, substitui aquela funçãozinha aqui, dx, dy. A partir daqui é cálculo 1. Nesse primeiro exercício eu vou fazer aqui com calma. Nota, estou integrando em x, então x ao quadrado é x3 sobre 3, y sobre 3 é constante, nós temos só o x, então é x ao quadrado sobre 2, 2 vezes 3, 6. De 0 até 1, vou substituir, vou chegar nesta funçãozinha aqui. Agora eu vou integrar em y. Aqui é constante, então vai ser y que multiplica 1/3. Tá aqui. Y, propriedades do cálculo 1, de integral, y ao quadrado sobre 2, 2 vezes 6, 12. Y ao quadrado sobre 12, de 0 até 2, substituindo, faz a continha, 2/3 mais 4 sobre 12, ou 4/12. Somando, é igual a 1. Ufa, é de fato uma função de densidade de probabilidade bidimensional. Agora o item 2, isto é, calcular a probabilidade do evento x mais y é igual que 1, para o item. Só que, óbvio, eu fiz isso antes, eu percebi. Para mim é mais conveniente, com alguma experiência, ao invés de eu calcular essa probabilidade, calcular do evento complementar, isto é, BC, x mais y menor que 1. Vou já mostrar a figurinha para os senhores, e as senhoras e as senhoritas. O que é que o exercício pede? Calcular esta área aqui, essa área em branco. Mas notem, esta área é um retângulo mais um triângulo. Para mim, me parece ser mais simples calcular a área de um triângulo do que desta figura geométrica. Se eu não me engano, acho que é um paralelogramo. Se não, depois vocês me corrijam. Então, me parece ser mais fácil calcular por essa área desse triângulozinho menor. E é que eu vou fazer. Veremos lá nas propriedades, nos teoremas, a probabilidade que P de B é 1 menos P de BC. Então, vamos aqui calcular essa área. Uma coisa que é importante, eu vou mencionar aqui, que nessa etapa, que é o conhecimento de cálculo 1, é o conhecimento de regiões de integração. Vamos voltar aqui. O y varia de 0 até 1. O x também, mas vamos lá.
O x, vamos pensar aqui no x. O x varia de 0 até 1. Né? Vamos olhar aqui essa região toda, aqui a área. O y é essa altura aqui. Essa altura, notem, essa região, essa linha pontilhada é y igual a 1 menos x. De onde é que eu tirei isso? Olha, independente se for b ou b complementar, nós temos x mais y maior ou igual que 1, x mais y menor que 1. Qual que é a dica? Finge que é igual e botem alguém em evidência. Então vou fazer y igual a 1 menos x. Tá aqui eu desenhando a linha pontilhada. Y igual a 1 menos x. Então essa é a dica para encontrar regiões de integração, caso a turma ainda tenha alguma dificuldade. Então vamos lá, x varia de 0 até 1 e essa altura aqui varia de 0 até 1 menos x. Eu estou colocando o y como função de 1 menos x. Então isso aqui eu usei propriedades da probabilidade, 1 menos p de bc. 0 até 1, que é a região do x, que é a base, a altura 0 até 1 menos x, que eu estou fazendo em função de y. A dica, se eu fiz em função, se aqui é um x, essa primeira integral vai ser em função de y. Pronto, talvez a parte mais difícil, calcular a probabilidade, é essa. Agora é cálculo 1. Então vamos lá, em relação a y, isso aqui é constante e fica só o y. Eu já estou simplificando, mas eu espero que a turma refaça o exercício com mais detalhes. Fazendo essa continha aqui, chega nesta equaçãozinha de segundo grau. Integrando em x, faz essa continha, dá 7 sobre 72. 1 menos 7 sobre 72 dá 65 sobre 72. Extrapola o evento de interesse, tem probabilidade de 65 sobre 72. Se tivesse feito essa conta direto usando esta área em branco, que é a região P, chegaria diretamente nesta conta. Façam por essa outra fórmula e vejam se era mais fácil ou se era realmente mais difícil. Vamos para o segundo exemplo da aula de hoje. Suponhamos que a variável aleatória contínua bidimensional xy tenha f de p conjunta dada por esta expressãozinha aqui, que pode ser escrita dessa forma, xy varia no plano real positivo. Ou a gente pode separar um indicador de x no real positivo, né, que é 0 a mais infinito, e de y do 0 a mais infinito. Eu poderia ter colocado o r mais aqui. E resolvi separar em 2 vezes exponencial de menos x e exponencial de menos 2y. Então, porque vai ser conveniente mais na frente. O que é que o exercício pede? A probabilidade de x maior que 1 e y menor que 1. A probabilidade de x menor que y. E, finalmente, a probabilidade de x menor que a. Para o item 2.1, que é a probabilidade de x x maior que 1 e y menor que 1, e eu já vou mostrar a figurinha aqui. Bom, outra dica, ou talvez seja até a mesma dica. X varia de 0 a infinito, pela definição. Daqui vamos precisar desse retângulo todo grande. E y de 0 a infinito. Agora vamos pensar na região da probabilidade. X maior que 1, então vou pegar tudo que é maior que 1, à direita. O y tem que ser menor que 1. Desenha essa linha horizontal e tudo for menor que 1. Então, essa é a minha área de integração. De 1 até infinito, de 0 até 1. 0 até 1, de 1 até mais infinito. Obedecendo, como a gente viu lá, o x varia de 1 até infinito e o y de 0 até 1. Vamos voltar de novo. Tá vendo? X está variando daqui. Ó, que vai ser bem mais... Vai ser uma linha muito maior, um quadrado muito maior, mas eu estou simplificando, estou chamando que isso aqui já é o infinito. Então vamos lá. 2 elevado a menos x, elevado a menos 2y. Novamente usar propriedades do cálculo 1 usando exponencial, faz essa continha, faz toda essa continha e chegamos nessa expressão aqui, isto é, a probabilidade de x maior que 1 e y menor que 1 é exponencial de menos 1, que multiplica menos exponencial de menos 2 mais 1. Notem que esse valor está no intervalo 0, 1. Esse aqui é um valor positivo, isso aqui é um valor positivo, e aqui é um valor negativo, que é menor que 1. Subtraindo disso, aqui vai ser um valor menor que 1.
e ainda assim maior que zero. Igual a gente está vendo esse mundo exponencial, esse aqui é o valor que está entre 0 e 1. Axioma da probabilidade, axioma 2. Então é sempre bom garantir que a probabilidade que a turma está calculando é maior que zero, pelo menos é zero, e é menor ou igual que 1. Vamos pegar um exercício interessante também. Para de x menor que y. Olha, repetindo a dica, acho que foi do primeiro exercício. X menor que y. Vamos pegar a reta x igual a y. É essa reta pontilhada aqui. Ó. Então, nós vamos lá. Que triângulo é esse? É um triângulo que tem base 0 a infinito, altura de 0 a y. 0 a infinito, 0 até y. Não pode ser integrar y, que y não pode variar em y. Então, é x. Então, vamos lá. 0 a infinito, 0 a y. Substitui o f de p conjunta, dx dy. Novamente, eu vou usar aqui propriedades do... dá para usar outra coisa aqui, um outro resultado, que é a função de distribuição acumulada. Mas eu vou deixar para a turma observar isso. Então, faz a continha, chegamos nesta equação, separamos essas integrais, separamos novamente, é só repetir, e fiz o seguinte, eu multipliquei por 3 e dividi por 3. Estou colocando um asterisco. O que é esse asterisco? Isso aqui é o núcleo de uma distribuição exponencial de parâmetro 2. Se eu estou integrando no suporte de uma exponencial 2, isso aqui é 1. 2t que multiplica... Perdão, não é um núcleo, é a própria distribuição, tá? No slide eu vou corrigir, mas isso aqui é a distribuição distribuição exponencial de parâmetro 3. Eu botei azulzinho só para mostrar que eu adicionei. Então, isso aqui integra 1, então ficou 1 menos 2 terços igual a 1 terço. Então, aqui não é um núcleo, é a própria distribuição, tá? Só para definir o que é núcleo, esse e elevado a menos 3y, isso sim é um núcleo. Agora, colocando 3 é a própria distribuição. A área que já tínhamos visto. E por fim, o item 2.3 é a probabilidade de x menor que a. Vamos lá desenhar também novamente. Ó. 0 a infinito, 0 a infinito. Eu sei que meu x varia de 0 até a. O y está variando livre. Y de 0 a infinito, x de 0 a a. Então está aqui, ó, x de 0 a a, o y de 0 a infinito. Podia ter trocado a ordem das integrais, mas aqui é mais conveniente dessa forma. Notem, vou só tirar esse exponencial de menos x para fora dessa primeira integral, ficou isto aqui, que é a exponencial a distribuição exponencial de parâmetro 2. Isto aqui é 1. Ficou nessa expressãozinha, isso é 1 menos exponencial de menos a. Notem que para de x menor que a é 1 menos a exponencial de menos a, que é uma FA, F maiúscula, em que f é a FDA de uma variável aleatória com distribuição exponencial de parâmetro 1. Aí eu pergunto, coincidência? Finalizando com a bibliografia, eu me baseei muito nesse livro do Ross de 2019, que ele não muda muito da versão de 2010, que a turma tem acesso ao e-book pela biblioteca da UFJF. Também pincelei algumas coisas no livro do Meyer e do Marcos Magalhães. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail profissional. Da mesma forma, esse material está na minha página profissional, mas lembrando que tudo relativo ao curso é no Google Classroom. Sem mais, muito obrigado.